Reação de adição em carbonilas. A carbonila está presente nos aldeídos, nas cetonas e nos ácidos carboxílicos e seus derivados, que são os ésteres, anidridos e cloretos de ácidos. No entanto, as reações que serão vistas a seguir aplicam-se apenas aos aldeídos e cetonas. Esses compostos orgânicos são muito reativos, sendo que os aldeídos são mais reativos do que as cetonas. Principais reações que ocorrem nesses grupos envolvem a quebra da ligação π, como é mostrado aqui nesse exemplo. Ó. Temos aqui a carbonila, tá? Vai quebrar a ligação π aqui e o par de elétron vai para o oxigênio, tá? Portanto, ele vai ficar com a carga negativa e o carbono, como perdeu os elétrons da ligação, fica com carga positiva. A reação de adição em carbonilas pode ser dividida em adição de hidrogênio, adição de cianidreto e adição de composto de Grignard. A gente vai ver cada um desses tipos de adição. Então, vamos começar pela adição de hidrogênio. Temos aqui um aldeído, né? Aqui o grupo funcional dele, que é a carbonila, e um hidrogênio, reagindo com o H2, usando como catalisador o níquel em determinadas condições de pressão e temperatura. O produto dessa reação vai ser esse aqui, ó, CH3, CH2 ou H. Qual é a diferença? Que entrou 2 hidrogênios. Aonde? Qual parte da molécula? Na carbonila, que é o C dupla O, não é isso? Então, vai entrar um hidrogênio no carbono, está mostrado aqui, ó, não era CH, ficou CH2. E o outro hidrogênio vai entrar no oxigênio, fica OH. Então, de um aldeído formou um álcool primário. Essa reação é considerada uma reação de redução. Deixa eu mostrar aqui outro exemplo para vocês entenderem melhor, tá? Então, tá aqui, ó, o grupo funcional aberto, para dar para ver melhor a reação, tá? Então, temos aqui o aldeído e o H2. Um hidrogênio vai entrar no carbono da carbonila. Ó, tá aqui a carbonila. Então, um dos hidrogênios do H2 entra no carbono e o outro hidrogênio entra no oxigênio. A ligação π é quebrada e forma um álcool primário. Então, tá aqui ó, o hidrogênio que entrou no carbono e o hidrogênio que entrou no oxigênio. Então, o aldeído formando um álcool primário. Temos também aqui um exemplo da reação usando uma cetona, que também tem um grupo carbonila, tá? Reage com o hidrogênio, também como catalisador níquel, em determinadas condições de pressão e temperatura. E vai formar um álcool. Nesse caso aqui, cetona forma álcool secundário. Mostrando aqui mais detalhadamente para vocês. Ó, tá aqui a carbonila da cetona. Essa ligação aqui, π, é quebrada, não é isso? Aí, um dos hidrogênios entra no carbono e o outro hidrogênio no oxigênio. Aqui o produto, ó. Aqui o hidrogênio que entrou no carbono e o hidrogênio que entrou no oxigênio. E ficou uma ligação simples, porque a ligação dupla foi quebrada. Então, forma um álcool secundário. O outro tipo de reação de adição em carbonila é a adição de cianidreto, que é o HCN, tá? Pode acontecer no aldeído e na cetona, tá? No aldeído, tá aqui é o grupo funcional do aldeído, vai entrar o hidrogênio no oxigênio e o CN no carbono, né? Formando, ó, do aldeído formou o aldocianidrina. E da cetona, a mesma coisa. Vai entrar o hidrogênio aqui no OH, no oxigênio, desculpem. E o CN vai entrar aqui no carbono. Tá mostrado aqui, ó, o hidrogênio e o CN, que forma a cetocianidrina. Vamos ver aqui como é que acontece cada etapa dessas reações.
Então, o ponto reativo da molécula de um aldeído ou cetona é, sem dúvida, a carbonila, né, que é a ligação entre o carbono, dupla, oxigênio. Ela é altamente polarizada devido à ressonância. Então, como é que acontece isso? Então, está aqui a carbonila, que tem tanto na aldeído como na cetona. Então, a ligação aqui, a ligação π vai ser quebrada, aí os elétrons vão para o oxigênio. Por que que vai para o oxigênio e não para o carbono? Porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, fica assim, ó, o par de elétrons da ligação que foi quebrada vai para o oxigênio, por isso ele fica com carga negativa. E o carbono, como perdeu os elétrons, fica com carga positiva. O fato do carbono ter carga positiva torna-o susceptível aos ataques nucleofílicos, isto é, aos ataques por reagentes negativos ou nêutrons, mas que contenham pares de elétrons livres, que são chamados reagentes nucleofílicos, como, por exemplo, é o CN-, tá? Então, ó, o carbono ele vai reagir com alguém que tem a carga negativa, porque carga negativa se atrai por carga positiva, tá? Aí, esse grupo negativo é chamado de reagente nucleofílico. Como mostrado aqui, ó. O que vai acontecer? Ó? O carbono, que vai ser a parte positiva, e o oxigênio é a parte negativa. Aqui, quando separa, ó, HCN, fica H+ e CN-. Então, o CN- vai reagir com a parte positiva da molécula, que é o carbono. E o hidrogênio, que é positivo, reage com a parte negativa, que é o oxigênio, tá? Formando essa estrutura aqui. Nesse slide aqui, eu vou mostrar para vocês mais detalhado isso que eu acabei de falar, tá? Cada uma das etapas dessa reação. Então, a reação terá início com o ataque do reagente nucleofílico, que é o CN-, a molécula do aldeído, ou pode ser uma cetona também. Prosseguindo depois de uma forma totalmente previsível, conforme vemos no esquema seguinte. Então, vamos lá. Primeira etapa vai ser o quê? A dissociação aqui, ó, do HCN. Quebra, né? Essa parte, fica H+ e CN-, tá? Então, tá aqui o cátion e o ânion. A segunda etapa é o que? Ó, vai ser a quebra da ligação π. Então, essa ligação aqui vai ser quebrada e o par de elétrons vai para o oxigênio, né? Então, ele fica com carga parcial negativa e o carbono com carga parcial positiva. Aqui acontece a ressonância. O que é ressonância? É a movimentação dos elétrons dentro da estrutura. Aí vem o reagente nucleofílico, que é a espécie negativa, que é o que o CN, né? Então, o CN vem e entra aqui nesse carbono que está positivo. Negativo com positivo, né? Então, ocorreu o ataque nucleofílico. E forma aqui essa espécie aqui, esse intermediário que foi aqui formado, tá? Que tá aqui o CN que entrou no carbono. A outra parte ainda está aqui, ó, negativa, então ainda continua a reação. Então, vamos para a terceira etapa, que é o quê? Que essa parte negativa aqui vem e pega o hidrogênio que está sobrando lá, que é positivo. Então, forma o OH e está aqui o CN que entrou na etapa anterior. Então, formou aqui o novo produto. Então, lá de um aldeído, formou um álcool. Temos também a adição de composto de Grignard, que é o RMGX, que é a fórmula geral. O composto de Grignard, o metal é um átomo de magnésio e por isso apresenta a fórmula geral RMGX, tá? Onde esse R aqui vai se referir ao radical orgânico e o X é um halogênio, que pode ser o flu, o cloro, o bromo ou o iodo. Os reagentes de Grignard são utilizados em diversas reações de síntese orgânica, reagindo com aldeídos para produzir álcoois secundários. Então, está aqui o exemplo de um reagente de Grignard. Então, está aqui o R, que é o radical orgânico, o magnésio e o bromo, que é o X, que é o halogênio.
Então, como é que acontece essa reação? Está aqui um aldeído, está aqui o reagente de Grignard. Está usando como catalisador aqui um éter, né? Então, a molécula vai quebrar, tá? Quebra bem aqui. No carbono vai entrar essa parte orgânica, CH2H5, que é a mesma coisa de CH3CH2. Então, ele entra aqui, ó, no carbono. E a outra parte no oxigênio, como é mostrado aqui. Então, a partir de um aldeído ou cetona, é transformado em brometo de alcoxi-magnésio. Compostos do tipo desse brometo final são importantes, esse aqui, pois reagem com a água, isto é, sofrem hidrólise e produz álcoois. Então, esse intermediário aqui, ó, ele pode sofrer hidrólise, que é a quebra na presença de água, e forma um álcool. Vou mostrar aqui mais um exemplo para vocês. Ó, esse aqui é o metanal, que vai reagir com um reagente de Grignard, que nesse caso aqui é o cloreto de metilmagnésio, tá? Então, aqui, como já sabemos, o carbono fica com carga parcial positiva e o oxigênio com carga parcial negativa, tá? Quando quebra aqui essa ligação do reagente, essa parte fica negativa e essa aqui fica positiva. Então, sempre reage positivo com negativo. Então, essa parte negativa reage com a positiva, que é o carbono, e essa que é positiva, MgCl, reage com o oxigênio, que é negativo, formando esse produto. Então, tá aqui, ó, o CH3 que entrou e o MgCl que entrou também. Aí, na segunda etapa, essa espécie aqui vem para cá e vai sofrer a hidrólise, que é o quê? A quebra na presença de água. A água, quando ela se dissocia, fica H+, essa parte, mais OH-, não é isso? Então, o OH- reage com a parte positiva, que é essa aqui, ó, MgClOH. E o H+, que é positivo, se junta com o O-. Então, fica, ó, OH, que foi o hidrogênio aqui que entrou, o H+, e a outra parte que foi o MgOHCl, tá? Aqui formou, olha, o etanol. E genericamente temos que o metanal, quando reage com o composto de Grignard e sofre hidrólise, forma um álcool primário. Outros aldeídos, mais o composto de Grignard, quando sofre hidrólise, forma álcool secundário. E a cetona, mais o composto de Grignard, quando sofre hidrólise, forma um álcool terciário. Então, essas foram as referências que foram usadas para preparar a aula. E até a próxima aula. Tchau!